Olá, estamos de volta, né, mais uma vez com a aula de Sociologia. Eu sou a professora Ana Cláudia. E o nosso tema de hoje é do Estado Imperial ao Estado Republicano. Então vamos lá. Bom, o Brasil foi conquistado em 1500, né, e de lá para cá, de 1500 até 1822, todas as decisões que eram tomadas por Portugal. Afinal de contas, o Brasil era apenas uma colônia. Então, as legislações, tudo que se tinha nesse período, vinha de lá. Foi estabelecido as capitanias hereditárias, né, e posteriormente também o governo geral. Mas ainda assim, todas as ordens e as normas que eram seguidas vinham de Portugal. Em 1808, por conta das invasões napoleônicas que estavam acontecendo na França, né, a corte portuguesa veio para o Brasil. É claro que Dom João VI, que na época era o príncipe regente, ele vem também para o Brasil. Ou seja, então nós vamos ter aí que toda a administração vai ser transplantada para o Brasil. Em 1815, né, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal. E depois, em 1815, né, Napoleão foi vencido na Europa e começa então uma ideia de querer que o Dom João voltasse para Portugal. Né? Teve uma revolução em 1820, a Revolução do Porto. Dom João volta para Portugal, mas deixa o filho dele aqui no Brasil, né, Dom Pedro, né, que vai assumir como príncipe regente aqui no Brasil. Só que tinha um detalhe, a burguesia portuguesa queria que o Brasil voltasse a ser uma colônia, a questão de lucros por conta das atividades econômicas. Só que, enquanto Dom João estava aqui no Brasil, né, os brasileiros acostumaram com uma certa liberdade econômica e não aceitaram isso. E começaram então a apoiar, a dar um apoio, a se aproximarem de Dom Pedro, pedindo para que ele não obedecesse às ordens que vinham de Portugal. Resultado, né, em 1822, o Brasil então se torna independente. E de 1822 até 1889, nós vamos ter aí o período imperial no Brasil, um Estado imperial. Sim, constitucional, porque a nossa Constituição ficou pronta em 1824. Tudo bem que em 1823 nós tivemos aí uma proposta de Constituição, mas a Constituição de 1823, que não foi aprovada, que foi apelidada até de Constituição da Mandioca, limitava o poder do imperador. Então, o imperador, né, dissolve todo o poder legislativo, convoca um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas elabora uma outra Constituição que tinha um caráter liberal, ou seja, tinha uma divisão de poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, mas, acima de tudo, foi colocado nessa nova Constituição de 1824, o poder moderador. Né? E esse poder moderador dava a Dom Pedro, né, poderes praticamente absolutos. Né? Então, nós vamos ter aí um governo absoluto com uma maquiagem de um governo liberal. Agora, existe uma coisa assim, bem interessante, é uma contradição que nós temos nessa nossa Constituição, nesse período da história. Porque o Brasil foi um dos poucos países, se não o único, né, que nós vamos ter o seguinte, um império, uma Constituição liberal, com caráter liberal, e, no entanto, vai se manter a escravidão. Né? A maioria dos países, quando eles adotaram uma Constituição, quando implantaram o Estado liberal, eles acabaram também com a escravidão. E o Brasil não. O Brasil mantém essa escravidão até 1888. Nessa primeira, como eu disse, teve assim mantivemos aí um governo imperial com caráter liberal, né? Mas
Isso até 1888. No transcorrer nesse período, nós tivemos aí Dom Pedro I, ele sai, né, ele renuncia ao cargo, abdica do cargo em nome do filho dele. O filho dele vai assumir como imperador somente em 1840. Né? Em 1840 assume como imperador, então aí recebe o título também de Dom Pedro II. Durante um bom tempo, o governo de Dom Pedro II teve uma estabilidade muito grande, uma estabilidade econômica, uma estabilidade política, porque nós vamos ter aí o café, né, que surge como um produto extremamente importante para o Brasil. Então nós temos aí um ciclo do café, até que o Brasil se envolve na Guerra do Paraguai. Quando o Brasil se envolve na Guerra do Paraguai, então vieram muitas despesas, né? E com essas despesas nós vamos enfrentar também uma crise econômica. E com essa crise econômica, o movimento republicano começa a ganhar força, o movimento republicano e o movimento abolicionista. A nossa república então cai em 1889. Né? Marechal Deodoro da Fonseca implanta aí a república e o imperador Dom Pedro II, ele vai para Portugal. E aí em 1891 nós temos uma nova Constituição. E aí essa Constituição, a nossa primeira Constituição republicana, a segunda Constituição do Brasil. E aí nós temos algumas características nessa Constituição. Primeiro, se vocês observarem a imagem, nós temos ali, né, o mapa do Brasil, onde vocês visualizam, e eu deixei assim a palavra Estado com o E vermelho. Por quê? Na realidade, eram as províncias brasileiras, né, que já existiam no período imperial, que se transformaram em Estado federal. Tá? E no Brasil, esse Estado federal quer dizer que nós temos um Estado, a União, então o poder está todo centralizado na União, mas os estados têm uma certa autonomia. Então são unidades federadas, de forma que nós vamos ter a Constituição Federal, os estados podem ter as suas constituições estaduais e os municípios podem ter aí as suas leis orgânicas. Só que um pequeno detalhe, a lei orgânica não pode ultrapassar os limites permitidos nem pela Constituição Estadual e nem pela Constituição Federal. E a nossa Constituição Estadual também não pode ultrapassar os limites da Constituição Federal. Então, a nossa lei maior, né, a Carta Magna do Brasil, seria então a Constituição Federal. Eu não sei se vocês já observaram quando vocês vão preencher algum documento, né, mas se não, daqui para frente prestem atenção. Sempre que vocês vão preencher alguma coisa, ficha de cadastro para emprego, qualquer ficha, de repente você vai no comércio, vai preencher ali os seus dados para fazer o seu cadastro, para ter um crédito, lá está assim, UF. Né? O que significa este UF? Muitas vezes nós respondemos ali e nunca perguntamos. É uma unidade da federação. Então, seria aquilo que nós chamamos de Estado. Então, são unidades da federação. Nessa primeira república, na nossa república, quando ela foi implantada, nós vamos ter aí a maior autonomia dos estados, por isso a questão do federalismo. Né? O voto nessa época não era secreto, o voto era aberto. Tá? Então, para maiores de 21 anos, não falava nada sobre a questão de sexo, se mulher ou homem não votava. Só que, como não tinha nada escrito, e o costume era que as mulheres não participassem das eleições, então ficou estabelecido que o voto seria masculino, tá? E as mulheres não poderiam, então, participar das eleições. Também foi instituído o casamento civil, porque antes da implantação da República, o casamento era religioso. A religião oficial no Brasil era a religião católica, então o casamento que era permitido era o casamento que se tinha, era o religioso. Quando veio a República, implantou-se então o Estado laico. Então separa, né, a igreja da religião, e com essa separação, então foi estabelecido também o casamento civil. Tá? A administração também dos cemitérios,
né, também passa para o Estado, porque antes quem cuidava disso era a igreja, era quem cuidava dessa área. Então, nessa imagem, nós podemos visualizar bem, durante o Império, nós temos aí o poder moderador, né, que dava total liberdade para a ação do imperador, e já no Estado republicano, não. Né, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, eles têm que ser harmônicos, tá? Todos têm ali a sua importância. Né? E, claro, uma Constituição, ela também dá direito à cidadania, à atuação dos indivíduos enquanto cidadãos. Aqui, uma outra diferença importante para a gente saber do Império com a República. No Império, nós temos aí o beneplácito do padroado. Então, quer dizer, o Estado e a Igreja estão muito próximas. E na República, não. Uma divisão total, como eu disse para vocês anteriormente, nós temos aí a questão do Estado laico. Nessa Primeira República, foi implantada o quê? A oligarquia. E o que significa oligarquia? Oligarquia existiu também na Grécia Antiga, tanto na cidade de Atenas quanto na cidade de Esparta, a oligarquia existiu. Só que na cidade de Atenas, ela evolui para a democracia, né? Em Esparta, não. Aqui no Brasil, então, oligarquia quer dizer, o significado da palavra, quer dizer governo de poucos. Né? E nesse primeiro momento, nós vamos ter aí um governo ligado às pessoas que eram proprietários de terra. Então, essa era a importância que era dada. Nós tínhamos aí, nessa Primeira República, a República do Café com Leite, ou seja, o poder estava nas mãos principalmente de grupos que pertenciam a São Paulo ou Minas, isso porque os dois maiores colégios eleitorais estavam nesses dois estados. Então, eles revezavam. Num determinado momento, era eleito um representante de São Paulo e no outro mandato, na outra eleição, né, nós tínhamos aí era eleito um representante de Minas. Então, houve essa divisão. Vamos para a nossa atividade, então? Né? Enem 2019, bem recente, essa questão. Né? Vejamos. O artigo 90, as nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitos de províncias e estes, os representantes da nação e província. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais. Primeiro, os menores de 25 anos, nos quais se não compreendem os casados, os oficiais militares que foram maiores de 21 anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordens sacras. Inciso 2º, os filhos de famílias que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem a ofícios públicos. Inciso 3º, os criados de servirem cuja classe não entram os guarda-livros, os primeiros caixeiros das casas de comércio, os criados da Casa Imperial, que não forem de galão branco, e os administradores das fazendas rurais e fábricas. Inciso 4º, os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. Inciso 5, os que não tiveram de renda líquida anual 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Né? De acordo com os artigos do dispositivo legal, o sistema eleitoral instituído no início do Império é marcado pelo... Então, não é difícil, é uma resposta bem simples, né? O voto indireto com perfil censitário. Onde é que o voto indireto, né? Ou seja, elegia-se representantes e esses representantes é que iam eleger o presidente da República ou outras pessoas. E o perfil censitário estava na renda, né? Quando ele fala lá que tem que ter uma renda líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz. Né? Então, pessoal, né, chegamos ao fim de mais uma aula, né? E
Quaisquer dúvidas, vocês podem acessar aí a plataforma Educ no endereço eletrônico educ.ce.ac.gov.br. E até a próxima!